Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar convosco da palavra de Deus. Eu tenho dito, onde tenho pregado nas igrejas do Perus, como tenho sido grato por esse ministério, como que tem feito um trabalho de extrema relevância e como que tem sido um canal para abençoar tanta gente pelo mundo. Então, quero parabenizar vocês, como tenho feito em cada lugar que tenho pregado do Ministério do Perus, dizer parabéns, continuem e que Deus continue abençoando vocês de uma forma maravilhosa. Quero louvar a Deus nessa oportunidade pelo pastor Adiel Pereira, é o pastor desse setor. Deus abençoe, é uma satisfação, uma honra muito grande, pastor, estar com o senhor. Aos pastores, evangelista, presbítero que o ladeia, Deus em Cristo abençoe. Também a nossa querida missionária Miriam, Miriam, né? Miriam, né? Nossa irmã Miriam, que nos convidou para estar aqui, Deus abençoe. Também o seu digníssimo esposo, cooperador Luiz, Deus abençoe, assim, o departamento de missões, de uma maneira especial. O Senhor Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma maravilhosa. Pastor, o senhor me dá licença, eu pedi um dos seus jovens para tirar umas fotos quando estiver pregando. Obrigado. Vocês poderiam me auxiliar, por favor, uma das jovens? Pode tirar uma foto minha quando estiver pregando, o povo também, que é bênção. Ok? Gente, quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1, e o verso de número 1 em diante. Eu sou aqui de Osasco, sou casado, bem casado, graças a Deus. Sirvo ao Senhor ali na igreja do Evangelho Ágape, ao lado do meu pastor Júlio Selegato, um homem de Deus, uma pessoa incrível. E minha esposa sempre está comigo, salvo quando meu pastor a escala. E se ele escalou ela dos cultos, irmão, não tem como eu tirar ela. E esses dias tem sido bem cansativo. Ontem, eu dirigi a madrugada para chegar para pregar hoje de manhã em Santo Amaro e para estar aqui hoje à noite. Nosso dia foi bastante atividades lá na nossa igreja. Nós temos 4 cultos no domingo, porque não cabe as pessoas num culto só. Então, nós temos 4 cultos no domingo, um 8 da manhã, 10 da manhã, outro às 16, depois outro às 18 horas. Então, é uma caminhada, é uma pegada que eu vou te dizer. E eu tenho que estar lá, lado a lado com o pastor, irmão, senão ele, puxa a orelha. Aí eu preguei fora de manhã, fui a meio-dia e pouco, 1h, fomos estar com os irmãos em um determinado lugar, numas visitas. Depois fui para o culto das 16, cultuei a Deus na minha igreja, no culto das 16, e depois vim para cá, para louvar a Deus com vocês. Foi muito correria, desde ontem a nossa igreja está em festa, ontem foi o nosso batismo, e ontem, para a glória de Deus, nós batizamos 89 pessoas. E não tem coisa melhor do que você batizar almas. Aleluia. É muito bom, pastor, quando nós vemos as vidas descendo, as águas batismais, sinal de que o evangelho está sendo propagado. Aleluia. E nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor Júlio Selegato, uma pessoa incrível. Marcos capítulo de número 1, verso 1 em diante, todos acharam? Olha aí o que está escrito. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de quem? Então não é o Evangelho de Mateus, não é o Evangelho de Marcos, não é o Evangelho de Lucas e não é o Evangelho de João. Aliás, já adianto, não existe Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João. Existe o Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Podemos assentar. Muito obrigado. Queridos, quando nós falamos de Evangelho, é claro que quando nós pegamos o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, e quando nós falamos de Evangelho, aqui, esses 4 livros, na verdade, é a biografia de Jesus, registrada por 4 pontos de vista diferentes. Embora
Mateus, Marcos e Lucas têm um grau de aparência, João se distingue, mas normalmente nós falamos de evangelho, a biografia de Jesus Cristo, relatado pelos 4 evangelistas. Mas, na verdade, evangelho vai além disso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que evangelho, na forma mais simples de se explicar, é boas notícias. Na forma mais simples. Na forma um pouquinho mais complexa, partindo da tradução da chamada Septuaginta, evangelho é boas notícias com recompensa. Boas notícias, nós que levamos recompensa de Deus para quem está levando. Aleluia. Evangelho é uma boa notícia, mas é uma boa notícia que tem recompensas. Quem propaga o evangelho, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, nossos jovens, na universidade, os nossos que estão aí buscando uma graduação ou uma pós-graduação, no meio social onde você atua como parceiro ou como empregador numa empresa, se ali você propaga o evangelho, enquanto os missionários estão no campo, seja no campo, no âmbito municipal, estadual, federal, ou no caso de missões transculturais, fora do cenário do nosso país, mas nas missões internacionais, quem está levando a obra, a palavra de Deus, levando o evangelho, fazendo missões, ele tem recompensas de Deus, aleluia. E permita-me vos dizer que as recompensas de Deus não são apenas para o porvir, para a eternidade. Enquanto nós estamos enganjados com a obra de Deus, Deus se compromete em honrar e abençoar aqui ainda na terra a nossa vida espiritual, ministerial, financeira, familiar, sentimental, profissional ou qualquer outra área que se queira nominar, porque Deus é bom, misericordioso e não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Evangelho é uma boa notícia. Agora, uma boa notícia acerca de quem? A primeira coisa que nós precisamos entender, que o evangelho é uma boa notícia acerca das provisões de Deus feitas para nós. Evangelho é uma boa notícia acerca das provisões de Deus feitas para nós. Eu e você, antes de conhecermos a Jesus, o mundo odierno, ou os povos mais antigos, estavam distante de Deus, estavam caminhando a passos largos para o inferno, mas foi o fato de Deus ter se feito carne, o verbo ter encarnado, Jesus ter vindo a essa terra, há quase 2000 anos atrás, ele veio para cumprir um propósito, em prol da minha e da sua vida, para que nós fôssemos salvos. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos lega 5 coisas, ele nos dá 5 coisas, ele nos doa 5 coisas. Isso aqui é um princípio que nós precisamos entender quando falamos de evangelho. Primeiro, nós que caminhávamos a passos largos para o inferno, quando reconhecemos o que Jesus fez na cruz, entendemos que ao morrer ele na cruz, primeiro, ele nos deu expiação. O que é expiação? É cobrir a culpa pelo sacrifício. Eu e você éramos culpados diante de Deus. O mundo era culpado diante de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, a morte dele na cruz nos oferece uma expiação. A nossa culpa é coberta pelo sacrifício dele. Nossa culpa não é coberta pelos nossos méritos. É coberta pelo sacrifício dele. Segundo, além de uma expiação, a morte de Cristo, que é o evangelho, ela nos dá uma redenção. Ele é o nosso resgatador, é o nosso redentor. Jó contemplou os dias dele, antes mesmo dele ter vindo a essa terra. Jó disse, eu sei que o meu Goel, ou o meu redentor, ele vive. O redentor é aquele que redime, é aquele que compra, é aquele que resgata. Dentro da cultura antiga, quando uma pessoa, ela devia e não podia pagar, ela era vendida por escravo. Quando uma pessoa, ela não estava em provisões, em condições de sanar suas contas, ela podia ser vendida como escrava, para trabalhar até pagar o seu preço. E assim, ela podia ser devolvida ao convívio social como um ser livre.
Também era possível uma pessoa da parentela, da família, pagar pelo resgate. Pagava a dívida, pagava um valor, e essa pessoa estava remida ou redimida. Em linguagem soteriológica, na doutrina da salvação, a raça humana estava vendida para o pecado, estava vendida por causa do pecado que cometeu. A raça humana não estava debaixo das mãos poderosas de Deus como filhos, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele é o nosso Redentor, aleluia. E a Bíblia está escrito no livro de Pedro, aleluia, no capítulo 1, verso 18, 19, 20 e 21, e está escrito assim, que nós não fomos comprados das nossas vãs maneiras de viver, por causa de ouro ou prata. Não foi um senhor poderoso dessa terra que foi lá e pagou a dívida. Pelo contrário, o precioso sangue do Cordeiro foi a moeda que vale mais que a libra, que vale mais que o dólar, que vale mais que o euro, que vale mais que o real. Foi esse sangue que nos comprou, aleluia. Na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. Nós encontramos na cruz o Redentor. Mas a cruz do Calvário não nos dá apenas a redenção, ela também nos dá uma justificação. O que é justificar? É pegar o culpado e torná-lo inocente. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é misericórdia, é graça, é justiça, é amor. Mas ela inicia dizendo que a base do trono de Deus é a justiça. Deus é um ser justo, e Ele julga com equidade. Ele não tem não é dois pesos e duas medidas. Ele não favorece um e desfavorece o outro. Ele não tem como critério jurídico um viés ideológico. Ele não é partidário, pelo contrário, ele é apartidário. Quando ele vai julgar uma causa, ele não quer saber se é negro, se é branco, se é rico ou se é de classe social baixa. Ele não quer saber se é intelectual ou desprovido de informações. Ele simplesmente julga e julga com equidade. Existe equilíbrio no julgamento divino, aleluia. Deus é um Deus justo, Ele é um Deus de justiça. Quando Ele olha para o homem na terra, o homem sem Cristo é culpado. Mas quando Jesus morre na cruz, e você reconhece Ele como Salvador, Ele te justificou. Paulo fala que Jesus, Ele é justiça nossa. Por quê? Porque nenhum homem, nenhuma mulher, por mais santo, espiritual que seja, pode orar, jejuar, ler a Bíblia, pode ter uma vida devota a Deus. Ninguém é digno dos céus, ninguém é digno da eternidade ao lado do Todo-Poderoso, ninguém é merecedor. Nós vamos pela graça, e graça não é o que você faz, não é méritos da terra, é méritos do céu. Salvação nunca foi daqui para lá, sempre foi de lá para cá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Justificação é o ato de pegar o culpado e torná-lo inocente. Então observa que a cruz do Calvário, ela nos dá uma expiação, uma redenção, uma justificação. Também nos dá uma reconciliação. Filho de Deus. O problema é que algumas pessoas não entendem que Deus cria um título para você que não existiu na eternidade, filho. Algumas coisas que algumas pessoas não entendem é que ser filho fala de identidade. Identidade é quem eu sou. Hoje você chega a alguns cristãos e você diz: quem é você? Ele não sabe. Eu fui perguntar, eu atendi uma advogada, quando eu estava atendendo, faz parte do processo de como eu trabalho. Eu disse: quem é você? Ela disse: eu sou advogada. Eu disse: eu perguntei quem é você e não o que você faz. Quem é você? Sou pastor. Não, eu não perguntei o ofício, o cargo, o chamado. Eu disse: quem é você? Quem é você? Eu sou empresário. Não, não é o que você faz. Eu quero saber a sua identidade. Tem gente que está mais perdido que segue tiroteio.
porque não sabe a identidade dele, quem ele é. Quando eu não sei quem sou, eu não sei de onde vim. Quando eu não sei quem sou, eu não sei para onde estou indo. Quando eu não sei quem sou, qualquer lugar serve, qualquer estilo de vida serve, qualquer jeito de andar com Deus serve, qualquer tipo de relacionamento serve, qualquer tipo de salário serve. Por quê? Porque eu não sei quem sou. Por isso que quando Deus apareceu para comissionar Moisés para uma missão, Deus, a primeira coisa que ele fez foi isso. Moisés disse: quem eu vou dizer que está me enviando? Deus não começou falando de CPF, aquilo que eu posso ter. Deus começou falando de identidade, aquilo que eu sou. Ele disse: diga ao povo de Israel, o eu sou. Ser é identidade. Identidade é RG, documento. Identifica filiação, nacionalidade, sexo, identidade. CPF te legaliza, te dá direito de comprar. Tem gente que vive como pedinte espiritual e até como pedinte no sentido material. Por quê? Porque ele não sabe o que é identidade, o que é ser filho de Deus. Falava eu recentemente em uma empresa, numa palestra, eu não perco a oportunidade, independente de onde está, de falar de Jesus. E eu disse, naquele ambiente, naquele movimento ali, sobre essa questão da importância da identidade, de se saber quem se é, saber quem eu sou, para que eu não fique perdido dentro desse mundo. E na ocasião, tinha bastante pessoas, e enquanto nós dialogávamos ali com elas, eu falando da identidade, eu olhei nos olhos das pessoas e disse: diz uma coisa, a pergunta filosófica da vida: quem sou, de onde vim e para onde vou? Vocês acham que tem resposta? Não, é a grande pergunta filosófica. Eu falei: pois nós, a igreja do Senhor Jesus, pregadora do Evangelho, tem. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Diante daquele público, quantas pessoas realizadas intelectualmente, realizadas financeiramente, mas perdidas. E aí na oportunidade, eu disse aqui: como você agiria, se comportaria? Como você andaria? Qual seria a postura do seu corpo? A linguagem corporal que você iria expor, se você fosse filho de Elon Musk, que na ocasião ainda era o homem mais rico do mundo, agora foi ultrapassado, já não é mais. Se você fosse filho de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 380 bilhões de dólares. Aí um olhou para o outro, eu andaria no carro assim, eu andaria no carro assado, eu falei: pois é, vocês não são filhos de Elon Musk, mas se reconhecer Jesus como Salvador, a minha Bíblia diz que vocês passam a ser filhos de Deus. É pouco glória para uma informação muito séria. Passa a ser chamado filho de Deus. Tem gente que sabe o que é isso, mas não se conscientizou. Agora entenda, saber não muda ninguém. Te coloca no caminho, mas não no final dele. Saber não muda ninguém. Pergunta para o alcoólatra: você sabia que o álcool a curto, médio ou longo prazo causa 60 tipos de doença no corpo do ser humano? Embora ele não saiba tecnicamente, mas ele sabe. Pergunta para o que fuma: você sabia que o tabaco causa queda de cabelo, impotência sexual, câncer e etc? Sei. Pergunta para os meninos que estão fritando pedra de crack na Cracolândia: você sabia que isso te dá uma vida antissocial? Eu disse: sei. Mas por que continua fazendo? Porque saber não muda ninguém. Tem gente que sabe que é filho de Deus, sabe que na cruz do Calvário Jesus deu expiação, que na cruz do Calvário Jesus deu reconciliação, redenção, justificação, filiação, mas não tomou consciência disso ainda. E isso você vê expressado no comportamento diário, na empresa, na escola, na faculdade, no dia a dia. A maneira que se comporta, que anda, que age, que fala, que entra num lugar como esse. A maneira como contribui, como se porta, como reverencia e respeita a palavra ou quem está em cima na hora da prédica, seja eu ou qualquer outro. Saber não muda ninguém. O que muda é conscientização. Conscientização é quando cai uma ficha, é quando faz sentido, é quando
Agora eu entendi. Agora fez sentido. Por isso que Jesus nunca disse: sabereis a verdade e ela vos libertará. Porque tem um monte de gente que sabe da verdade e vive na mentira. Jesus disse: conhecereis a verdade. É estado de consciência. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alguém pode glorificar aí? Alguém pode glorificar lá? Alguém pode glorificar lá em cima? Alguém pode glorificar aqui no meio? Daramaia. Shadamakalamassúbia. Evangelho é sobre o que Jesus fez por nós. Primeiro. Segundo, evangelho é o que Jesus desfez, que estava feito por consequência do pecado e do mal a nosso respeito. Primeiro, quando Jesus morreu na cruz, ele desfez o efeito e o poder do pecado sobre nós. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Em toda a história do Velho Testamento, e antes de Jesus morrer na cruz, o pecado tinha poder de separar o homem de Deus. Nunca teve o poder de separar Deus dos homens. A Bíblia diz que Deus sempre veio e falou com os profetas. Deus vinha e falava com reis. Deus vinha e falava por meio do povo de Israel. A Bíblia diz, deixa claro que Deus falava. Então o pecado nunca teve poder para separar Deus do homem. Só separou o homem de Deus. Quando Adão caiu lá no jardim, na viração da tarde, Adão não estava no ponto de encontro, mas Deus estava. Deus foi, quando chegou lá, não viu Adão, diz: onde está Adão? E Adão já tinha caído. Porque o pecado tem poder para separar o homem de Deus, mas não tem poder para separar Deus do homem. Porque nada existe superior ao poder dele. Até a cruz do Calvário, o pecado separava o homem de Deus. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, não tem poder mais. O pecado não consegue separar o homem de Deus mais, o ser humano de Deus mais. Aí alguém diz: não, pastor, consegue sim. Isaías 59. Isaías 59 é antes de Jesus morrer na cruz. Consegue sim? Não consegue. Se o pecado tivesse poder para separar o homem de Deus, significa que a obra da serpente no jardim é superior à obra de Cristo no Calvário. No jardim nós vemos os efeitos do veneno da serpente. O veneno da serpente é o pecado que entrou no mundo. Todo corpo envenenado tende a morrer, a menos que haja o antídoto. Mas se no jardim entrou no mundo os efeitos do veneno da serpente, o pecado, lá no Calvário foi fabricado o antídoto que anula os efeitos do veneno da serpente. É por isso que a Bíblia diz que o pecado não tem poder para me separar mais de Deus. Porque se você peca, a Bíblia diz: filhinho meu, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai, intercedendo por vós, Jesus Cristo, o justo. Só você pode te separar de Deus. Você é livre. Se você não quiser confessar, se você não quiser se arrepender, mas se você quiser se arrepender, nada te separa. Paulo entende bem. Escrevendo a sua missiva aos romanos, ele diz: que diremos, pois, destas coisas? Usou um método socrático, porque em seguida ele mesmo dá a resposta. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada? E ele prossegue, como está escrito: por amor a Deus somos entregues à morte todos os dias. Somos tidos como ovelhas indo para o matadouro. Mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. É ele, porque eu estou bem certo. Eu tenho certeza, convicção. Ele diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus, 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 que está em Cristo Jesus.
Jesus veio a essa terra como homem, não com uma natureza humana como a minha e a sua, mas veio com uma natureza humana. Espera aí, como assim? Veio com a natureza humana, mas não com uma igual a minha e a sua? Simples. Porque se Jesus viesse com a natureza igual a minha e a sua, ele teria que ser resultado de uma relação sexual. A conceição foi virginal. Ele, sendo Deus, foi reduzido à forma de um embrião, levado e colocado no útero escuro e quente de uma menina de 13 para 15 anos de idade aproximadamente, que era a data que as meninas se casavam, a idade. Colocado no útero escuro e quente da menina, e ela só gerou aquilo que já veio pronto. Esse ser que é gerado, como ele não é concebido pela relação sexual, automaticamente a natureza pecaminosa não domina, não tem domínio e não aflora. Ele não tem a natureza pecaminosa. Assim sendo, Paulo vai explicar melhor esse mistério, quando Paulo diz assim: ele é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão veio perfeito, sem pecado, viveria para sempre, não teria doença, não teria nenhum tipo de problema, antes do pecado. Quando ele pecou, ele perdeu tudo isso. Jesus veio a essa terra com a natureza de Adão e Eva, antes do pecado. Eu e você temos a natureza de Adão e Eva, depois do pecado. Isso é chamado, a natureza de Jesus, de a natureza pré-lapsariana. E isso não se encontra dando Google. A natureza pré-lapsariana, pré-erro. Jesus veio com a natureza igual a de Adão e Eva, antes do pecado. Adão podia pecar? Podia. E pecou. Jesus podia pecar? Podia. Mas a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele venceu o pecado. E agora, quando você reconhece ele como Salvador, ele passa para você a vitória que ele obteve. Naramasérgia. Já dava para começar a ouvir falando em línguas. Naramasérgia de Omanagasúbia. O que ele destruiu na cruz do Calvário? O efeito e o poder das potestades e principado. Quando Deus criou o mundo, as glórias e as riquezas desse mundo, Deus entregou para Adão. Deus diz: domine e governe sobre tudo. Deus entregou as glórias desse mundo, as riquezas desse mundo para Adão. E Deus diz: domine e governe sobre tudo. Gênesis 1:26 em diante. Adão, quando deu ouvido à serpente e pecou, ele entregou as glórias desse mundo, os domínios desse mundo e os governos desse mundo, ele entregou para Satanás. Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, Lucas capítulo 4, Satanás mostra as glórias do mundo e diz: se prostrado me adorar, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Quem entregou? Deus? Deus ia entregar algo para o diabo? Quem entregou? Adão e Eva. Por que Jesus não aceitou as glórias do mundo? Porque quem sabe que tem poder para adquirir riquezas, quem sabe que tem poder para adquirir coisas grandes, quem sabe que tem poder para adquirir coisas extraordinárias, não precisa se corromper com pequenas ofertas, porque ele sabe o potencial que tem. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, Paulo escrevendo aos Colossenses 2, verso 15, diz que ele triunfou sobre principados e potestade, e os expôs publicamente à vergonha. E a esses principados e potestade, Paulo disse em sua missiva: ele, Jesus de Nazaré, os despojou. Despojar é linguagem militar. Quando um general com seu exército invade o campo de guerra, a área do inimigo, derrota e toma tudo. Ei, psiu. Tem gente com medo de macumba, de oferenda, de cruzilhada, de cemitério. Tem crente que tem medo de olho grande, de inveja. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todo o poder das trevas ele venceu. Ele subjugou, ele despojou as riquezas e as glórias que estavam na mão de Satanás. Ele tomou, não é de Satanás mais. Satanás é um inimigo derrotado, vencido e quebrado. Não tem nada. Aramasérgia. Deus dá a riqueza para Adão. Adão entrega para o diabo. Jesus vai lá e toma de volta. Aí tem crente no século 21 com uma vida guiada pela teologia católica,
que é a teologia da libertação, que é a teologia com a qual o Brasil foi colonizado. E essa teologia da libertação, talvez você nem tenha consciência disso, mas dizia: Deus gosta do pobre, Deus ama a pobreza, porque pobre é humilde. Teologia da libertação, que também pode ser considerada uma teologia progressista. Ei, é engraçado, Estados Unidos tem a mesma idade que nós praticamente, ambos colonizados por europeus, Brasil e Estados Unidos. A população quase igual, Brasil 210 milhões, Estados Unidos 300 e um pouco. Geograficamente falando, nós somos o quinto, Estados Unidos é o quarto. Tem um monte de gente que quer sair do Brasil para ir para a América. Mas por que ninguém quer sair da América e vir morar no Brasil? Se temos a mesma idade, colonizado por europeus. Diferença, nós fomos colonizados, influenciados pela teologia católica, da libertação, progressista, que diz: Deus gosta de pobre, Deus ama a pobreza, e quem é pobre é humilde. E os americanos do norte foram colonizados pelos ingleses, que eram protestantes. Max Weber, em seu livro chamado O Cristianismo e o Espírito Capitalismo, ele investiga. Max Weber, vocês conhecem, foi um grande sociólogo. E Max Weber diz: em todos os países que eu pesquisei, onde o socialismo dominou, por meio da igreja, a população foram pobres. Todo lugar que o capitalismo dominou, a população foram rica. Claro que aquele capitalismo que nasce no século XIII, aquilo ali foi uma abominação. Longas horas de trabalho, trabalho escravo, 18 horas de trabalho. Mas aquilo ali começou e caiu por terra. Foi revolucionado. Existe um novo pensamento capitalista. Deixa eu sair fora disso aqui, porque eu já sei que alguém não gostou. Deixa eu te dizer uma coisa. Estados Unidos foi colonizado por uma teologia que diz: Deus abençoa, Deus abençoa, Deus honra, Deus prospera, Deus faz coisas grandes. E aleluia. E essa é a teologia bíblica do que Jesus fez ao despojar principados e potestades. Quem não gosta desse tipo de conhecimento está fora dos padrões daquilo que a Bíblia diz. Quando Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância, esse texto não se refere à salvação. A salvação está no capítulo 10, verso 9. Jesus diz: eu vim para que tenha vida. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, 9. João 10, 10, usando a metáfora ali do ladrão que saqueia, do mercenário. Ele diz: mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Na vida espiritual, familiar, financeira, profissional, sentimental, se houver algo que não é abundante na tua vida, você está vivendo de forma disfuncional. E eu não estou dizendo que Deus não prova crente, porque prova. Não estou dizendo que Deus não permite o crente passar por luta, porque permite. Não estou dizendo que Deus não permite o crente passar por guerra, porque permite. O crente perder, porque permite. Mas entenda o pensamento de Deus. O que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário? Tem gente que é filho de Deus, mas vive como plebeu. Estou dizendo não no sentido de valores materiais no bolso. Eu estou falando de consciência. Porque riqueza nunca teve a ver com a quantidade de dinheiro que se tem em conta bancária. Riqueza tem a ver com o nível de mentalidade, de consciência, de quem eu sou. E de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou Márcio, gosto de ser chamado de Leopoldino, sou filho de Deus, sou corajoso, ousado, determinado. Eu sou um camarada que acredita no poder, nos mistérios, nos dons, na graça. Eu sou Márcio Leopoldino, sou e acredito no extraordinário. Isso aqui é a minha identidade. Essa é a minha identidade. E a sua não é diferente. Você é o João, é o Paulo, é a Maria, é a Isabel, filha de Deus, corajosa, determinada, perseverante, ousada, sábia, rica. E até aquilo que você não é, você tem que começar a afirmar que é. Porque a Bíblia diz: crê, por isso falei. A Bíblia diz: como o homem pensa, assim ele é. Você se torna aquilo que você declara, aquilo que você acredita. Alabara Sérgia, diga a glória a quem tem glória. Ei! Evangelho é sobre o que Jesus desfez lá na cruz do Calvário. O poder do pecado, o poder de Satanás sobre as nossas vidas, sobre o mundo. E por último, na cruz do Calvário, Jesus desfez o poder da morte. Ele morreu, mas a morte não pôde retê-lo ou detê-lo. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a obra vicária só seria completa, não é com a morte e nem com a ressurreição. A morte da cruz só seria completa se, além de morrer e ressuscitar, ele ascendesse aos céus e fosse glorificado ao lado do Pai.
Filipenses capítulo 2, verso de número 7, 8 e 9 diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Dito estas coisas, falado isso, o que o Evangelho nos deu na cruz do Calvário, e o que Jesus nos deu na cruz do Calvário com a sua morte, e o que Ele destruiu no Calvário com a sua morte, o pecado, a morte e o império dominado por Satanás. Dito isso, Paulo entende agora o que é Evangelho. E aí, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Não, alguém não entendeu. Ele diz: porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Para evangelizar judeus e também gregos. E aí entra a ideia das missões. Eu fiz esse arrodeio todo para, em rápidas palavras agora, falar de missões. O Evangelho é poder de Deus para a evangelização. Por quê? Muito simples. O Evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões. O Evangelho transforma o ser humano na maneira de ser, que eu chamo de comportamento. O Evangelho transforma o ser humano na maneira de crer, que é o que eu chamo de convicções. E o Evangelho transforma o ser humano na maneira de ver, que eu chamo de cosmovisão. Agora escute isso aqui. A sociedade atual, não dos crentes, não dos servos de Deus, a sociedade que está lá fora, que ainda não se converteu, mas eu creio que Deus vai usar essa igreja mais ainda do que já tem usado. A sociedade lá fora, embora também não quero generalizar, a marca distintiva da sociedade atual é a superficialidade. Falta-lhes avaliação, falta-lhes reflexão. Mas eles estão atarefados demais para avaliar a si mesmo. Preferem ficar avaliando, criticando e perseguindo a igreja. A sociedade atual, e aqui, talvez está atingindo até a igreja. Como diz George Carlin, falando do paradoxo do nosso tempo. Eles correm atrás de coisas e perdem relacionamento. Multiplica no altar do urgente, e nisso também nós às vezes estamos inseridos. Multiplica no altar do urgente as coisas que de fato são importantes. É urgente lavar vasilha, é urgente ir para a faculdade, é urgente ir conversar, é urgente ir para a Netflix, é urgente para timeline de Facebook, passar para cima e para baixo, mas não é urgente orar. Ter tempo de qualidade com Deus e evangelizar. Embora eu não estou generalizando. A sociedade atual, falando agora do mundo lá fora novamente, nós vivemos a era do fast food e da digestão lenta. Essa era de casas chiques, lucros acentuados, 2 empregos. E por causa disso o que mais vemos é relações vazias, lares despedaçados e vários divórcios, por causa da avareza. No mundo atual, criamos mais computadores para armazenar mais informação e usamos cada vez menos o nosso cérebro. Um HD incrível, uma memória poderosa, 81 bilhões de neurônios. Alguns chegam a dizer 92. E você não tem mais nem menos do que Albert Einstein. Você tem exatamente a mesma quantia. Qual a diferença de você e Albert Einstein? Só informação. Porque neurônio, capacidade para receber informação, distribuir, aprendizado, ter ideias, é a mesma. Criamos as redes sociais para falar mais longe. É legal isso. Eu sou a favor da tecnologia. Depois me segue lá. pr.marcioleopoldino. Instagram. Sou a favor da tecnologia. Mas por causa de redes sociais, para falar mais longe, nós estamos nos distanciando do calor humano. Tem casal que fala pelo WhatsApp dentro de casa. E você acha que é absurdo, mas não é. O mundo se tornou tão superficial que a pessoa acorda, primeira coisa que ela faz, não é orar, não é escovar os dentes, não. É ir no Instagram ver quantas curtidas teve na última postagem. É ir no WhatsApp para saber quem mandou. E o troço ficou tão feio, que a pessoa diz, só vou ver um vídeo. Daqui a pouco ela está 2 horas no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E por isso vai morrer pobre de maré de si. Porque quem gasta tempo demais com Instagram, Facebook, YouTube e etc., salvo se você produz recursos financeiros por meio deles,
vai viver lascado, quebrado mesmo. Aí depois diz, Deus não me abençoa, Deus não me prospera, vou cortar o dízimo, vou cortar a oferta. Não prospera não, Deus prospera sim. O problema é que às vezes a pessoa administra mal o tempo, as finanças pessoais, as finanças empresariais, as finanças familiares, e depois quer culpar Deus, sim ou não? Quem está comigo dá glória. Já estou me preparando para encerrar, porque alguém já está cansado. Já estou me preparando para encerrar a prédica. Daramacala Sérquia. Pastor, me permite descer? Eu preciso entregar o que o Espírito Santo de Deus acabou de me comunicar. Daramacala Súbia. Kadaramai Arabadiocomonúbia Sérquia. Quantos acreditam em mistérios de Deus? Abra tuas mãos. Assim diz o Senhor. Seus 9, 10, 11, 12 anos de idade foram um período difícil. Eu vi um vazio muito grande na sua alma. Eu vi uma ausência. E você tentou compensar indo por caminhos, tomando atitude que te machucou muito. Você tomou decisões muito cedo, muito rápida. E você carrega grandes feridas por causa disso. Mas enquanto eu estava pregando, nós estamos aqui, Deus me dava uma visão. E na minha visão eu vi um divã. E eu via você deitada nele. Eu via como um ser de branco de um lado, e ele anotava o que você falava. E esse ser de branco não era um psicólogo, um psicanalista. Aliás, divã é psicanalista, não era. Deus disse assim, diga a ela, que sou mais organizador mental que Freud, o pai da psicanálise. Seus traumas, eu via quando os olhos de um homem lá atrás, na sua adolescência, botava em cima de você, eu via maldade pura. Eu vi uma ação de Satanás. E Deus me dizia assim, não quero te envergonhar, mas Deus me dizia que o plano do diabo era que você fosse abusada sexualmente, vivesse um trauma a partir daí, pegasse aversão a homem. Deus interferiu na tua vida, mas existe alguma dificuldade dentro do âmbito de relacionamento que você tem. Mas o Espírito do Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele está te curando emocionalmente nesse lugar. Eu via você na beira de uma cama sentado, um copo de água e um comprimido. E Deus me disse, tu não viverás à base de ansiolítico. Porque hoje nesse lugar eu estou dando paz para você dormir. Estou dando tranquilidade para você dormir. E você não vai depender disso. Ei, olha para mim, Darabacérquia. Eu vejo um problema que tu tem com a tua autoimagem, com a tua autoestima. O Espírito de Deus manda dizer, coloca você na lista de prioridade. Investe mais em você, cuida de você. Porque o Deus apostei em você como filha. Você tem um ministério, um chamado, uma grande obra. Alabaracabandaracergia. Por causa disso, Deus está saindo ao seu encontro hoje para te curar emocionalmente, te abençoar e te dar vitória. A igreja crê nessas coisas da glória. Eu vejo Deus trazendo uma provisão no campo financeiro. Eu vi uma porta pequena dentro dela, eu vi uma porta maior se abrindo. Deus diz, algo temporário, porque o que está para vir aí vai te assustar. Mas eu sou Deus que cumpre promessa. Quem está ligado da glória? Quem está ligado da glória? Quem está ligado da glória? Eu não preciso enfeitar o pavão, irmão. Eu não preciso enfeitar o pavão. Mas quando Jesus entrou dentro de Bangu 1, onde eu era assaltante e traficante, condenado pela 5ª comarca de Niterói, quando ele apareceu e manifestou a sua glória para mim, ele disse, serás profeta entre as nações. Eu sei o que é a graça de Cristo, irmão, porque eu fiz parte do crime organizado do Rio de Janeiro. Eu fazia parte dos cupincha. Eu fiz parte. Eu estava lá. Eu estive lá. Mas a graça me alcançou. A graça de Cristo me alcançou. A graça de Cristo me transformou. A graça de Cristo me modificou. A graça de Cristo me salvou. É por isso que quando a missionária me chamou para pregar, ela disse, a igreja não tem lá grandes condições, não pode isso, não pode aquilo. E aí tinha uma outra regional do Peru, que já tinha me chamado. Aliás, nós estávamos na conversa, mas não tinha fechado nada ainda. Mas ela tinha falado lá na catedral, queria que o senhor fosse pregar. Eu disse, eu vou. Ela disse, mas não tem condição. Eu falei, irmão, eu não funciono assim. Quem funciona assim é uma meninada que tem hoje em dia brincando de homem de Deus e de mulher de Deus em cima do altar. Eu não funciono assim. Eu não me esqueço de onde Jesus me tirou.
tenho meus livros escritos, conheço inúmeros países por onde já passei. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada arranca de mim a essência. Eu vim do nada, eu era ninguém. Com 10 anos de idade eu morava nas ruas. Na minha maioridade vivia dentro de cadeias. Dizia que eu não passaria dos 16 e eu já estou beirando os 50. Deixa eu te dizer, Jesus e a graça, o evangelho me alcançou. Tarabaia. Você marcha, pastor, macho, dou lugar, fala em língua, entrego dons. É porque não fez teologia ainda. Quando fizer, esfria. Esfrio nada, irmão. Sou diretor de instituto teológico, sou professor de teologia. Quem dá glória aí? Quem dá glória aí? Quem dá glória aí? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu concluir. Paulo entende que o evangelho é poder de Deus. A sociedade atual, falando do mundo lá fora, abandonaram o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O mundo lá fora abandonou a verdade, que é a base da ética. E abandonou Deus, que é a fonte da vida. Por causa disso, Deus os entregou à própria sorte. Mas Deus é misericordioso. E quando a igreja leva o evangelho, essas almas perdidas são alcançadas. O mundo atual é uma época de homens e mulheres extremamente intelectuais, de nível elevadíssimo. Mas é pauta da ONU, agenda de 2030, erradicar a fome. Porque milhões de pessoas morrem de fome anualmente. Isso os intelectuais não conseguiram resolver. Pegamos o átomo, considerado a menor partícula, e dizia que ela era indivisível. Dividimos em prótons, nêutrons e elétrons. Cada próton, cada nêutron e cada elétron dividimos em 3 quarks. Mas temos dificuldade em dividir o que temos com o nosso próximo. Missionários sofrem no campo, vidas morrem de fome, e a ONU cria uma pauta na agenda: temos que erradicar a fome, porque não conseguiram dividir o átomo, mas não sabem dividir comida. A igreja caiu na superficialidade em alguns lugares, não vou generalizar. Fomos à lua e voltamos de lá. Neil Armstrong foi enterrado em 2012. Mas embora nós fomos à lua, nós temos dificuldade em atravessar a rua e chamar mais um pecador. Vamos para o culto de missões? Quantos você convidou para estar aqui hoje? Não responda para mim. Faça um solilóquio. Quantos você convidou? Quantos você trouxe? Porque às vezes, eu estando salvo, está ótimo. Taramaya Xandarabacala Súbia. Xarabacan Tarabaia Arabacala Massérgia. O mundo vive uma vida terrível. Jesus está voltando e eu creio que a qualquer momento ouviremos o estrugir da última trombeta. Estamos vivendo tempos difíceis. Vemos pessoas vivendo uma vida antissocial. Na Cracolândia, 5, 6 mil pessoas por dia fritando pedra no meio da rua. Nas esquinas, moças bonitas, rapazes bonitos se prostituindo. Perante a lei é ilegal, então isso é vida antissocial. A justiça sabe onde está cada prostíbulo e não vai lá fechar. Porque a moral e a ética do mundo atual é transitória. Aquilo que ontem era imoral, hoje não é mais. E quem não pode cair nisso é a igreja. Porque a Bíblia não se renova, ela é nova todo dia. Billy Graham disse, ela é mais atual que o jornal de amanhã. A sã doutrina continua a mesma. O que é pecado é pecado. E o que é método de salvação é método de salvação. Mas o mundo já furda em um caos ímpar e fatal. O sistema penal, são mais de 700 mil apenados. Desde 89, que foi determinado que a educação básica de qualidade deveria entrar dentro do sistema penal para o processo da reintegração social. Em alguns estados começou em 2006, outros em 2010. E tem lugar que nem entrou ainda a educação no sistema penal e querem transformar apenados. Pior idiotice que acontece é desencarceramento. Eu vim de lá, eu sei do que eu estou falando. Eu defendi, fiz uma crítica ao sistema penal há uns 4, 5 anos atrás, em uma palestra junto com um desembargador, promotores e etc. Fiz uma crítica ao sistema penal atual e apresentei uma solução. Que gente que só faz crítica é idiota.
tem que apresentar a solução. Desencarceramento não é a solução. Afrouxar a lei não é a solução. Agora, tem que ter educação lá dentro. Livro. E não estou falando livro velho que o povo, que os playboy estão doando, que as universidades estão doando. Estou falando livros atuais. Estou falando de emprego lá dentro. Aí haverá reintegração social. O Brasil era o 4º país com maior índice de população carcerária. Nós somos hoje o 3º. Pioramos. A Secretaria de Justiça e Segurança é uma das que mais recebe verba, é que menos faz. O programa de reintegração social não funciona a pleno contento. As políticas públicas e políticas sociais para sanar os problemas da sociedade atual, em cumprimento dos primeiros artigos da Constituição, não funciona. Está mais ou menos. Mas aonde o Estado está falhando? A igreja, meu pastor. A igreja. Aonde o Estado está falhando, a igreja está indo. E o povo alardeia, o Estado é laico. Religião e igreja, não. Religião e Estado, não. Eu não me ligo também que o Estado seja laico. Mas nós não somos ateus. Mas quando você cai no sistema penal, sabe qual é a primeira coisa que o Estado te entrega? Não é o evangelho espiritualista, segundo Allan Kardec. Não é o Zen de Avesta. Não é o Buddharma. Primeira coisa que o Estado entrega para o apenado é: toma a Bíblia. Espera aí. O Estado é laico, o Estado não pode fazer isso, mas por quê? Que para aquela classe social, aquele grupo social, aquela sociedade que vive ali, por que o Estado pode interferir e entregar uma Bíblia? Entende a hipocrisia? A superficialidade? O vazio? Aonde o Estado está falhando, a igreja está indo. Hoje tem ex-assaltante, ex-traficante, ex-prostituta, ex-homossexual. Tem. Ex-ébrio, gente que vivia embriagado por aí, hoje é pessoa equilibrada. Ex-adúltero, ex-mentiroso, porque aonde o humano, aonde a educação não resolve, a Bíblia tem resolvido. Porque a palavra de Deus transforma o ser humano na maneira de ser, comportamento. Ninguém nasce homossexual, isso é comprovado cientificamente. Qualquer pessoa, não precisa nem usar os 81 bilhões de neurônios não, basta usar o tique e o teco, sabe disso. Ninguém nasce homossexual, ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce adúltero, ninguém nasce, é comportamental. Existem explicações psicológicas, neurológicas que levam a isso. É comportamental, é escolha. Ou ainda que essa escolha seja inconsciente, por causa de traumas, abuso, orfandade e etc. Sugestionamento, que leva o cara ao álcool, ao tabaco, à dependência química, ao tóxico, à mentira, ao adultério, a uma vida, ou à homossexualidade. Mas o Evangelho transforma o ser humano na maneira de ser, no comportamento. Transforma a maneira de crer, que é as convicções, porque tem muitas crenças erradas na mente das pessoas. E aquilo que eu acredito, que eu creio, eu me torno. Tem muita crença errada, e crença não é só no sentido espiritual, crença é o todo. Tem gente que acredita que homem é tudo igual, isso é uma crença universal. Acredita que dinheiro não dá em árvore, por isso ele acha que ele não pode prosperar. Tem gente, irmãos, que acredita que gato preto dá azar, que passar o ano, a virada do ano de roupa branca, dá sorte. Que a mudança de um algarismo, 2022 para 2023, fará 2023 incrível. Quer fazer as mesmas coisas e quer ter resultado diferente, usando o chavão dos dias atuais, que fora dito lá atrás por Einstein. A vida muda quando eu mudo. A vida muda quando eu mudo. Quando eu mudo a minha maneira de ser, de pensar, as coisas mudam. O Evangelho muda a maneira de crer, as convicções. Tira convicções erradas e coloca convicções certas. E por último, muda a cosmovisão, a maneira de ver. Tem gente que enxerga o bairro dele, ai meu bairrozinho, ai a minha casinha, ai a minha igrejinha, ai o Brasil, ai o estado de São Paulo, ai o Brasil. Mas quando o Evangelho te encontra, você não vê apenas o Brasil, os 5 continentes, o universo, você enxerga a eternidade. Você vê a eternidade.
Você vê a eternidade. Você perde essa visão míope, tacanha, medíocre, pequena, que gira só em torno do meu empreguinho, meu trabalhozinho, meu saláriozinho, a minha vidinha. E você, ai, meu carro, minha mansão, meu iate. Não, você começa a ver algo maior. Você enxerga a eternidade, aleluia. Isso gera um senso de responsabilidade. E o que é responsabilidade? Se não, o despertar da consciência para se fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa do século 21? Cumprir o que Jesus disse. Ele diz, olha, todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Quando ele ressuscitou, em seguida ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por quê? Porque a obra não está acabada. Ele fez a parte da salvação, ele deu na cruz do Calvário, mas agora é a igreja que pega este evangelho e vai, porque a obra na terra só acaba quando ouvimos o estrugir da trombeta. Colocamos de pé, muito obrigado. Shadaramaya Sérgia. Abra tuas mãos, serva. O Senhor Deus manda dizer assim: eu cuido de ti, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua história, eu cuido das preocupações. Seu destino, que o mundo aparentemente havia traçado, ia para um lugar, até que eu interferi, eu te chamei, eu te salvei. Te coloquei em lugar, numa posição que tu não imaginava. Mas quanto sofrimento, quantas dores já passaste? Quanto que dentro de igreja, de obra, mexendo com crente, foste apunhalada pelas costas? Mas eu sou o Senhor Deus que estou te curando a tua alma, estou te sarando nesse lugar. E te digo assim, vou te surpreender em breve, porque eu te entrego uma grande vitória. Esta indagação que tem na sua mente, essa preocupação e essa pergunta, eu sou Deus de resposta. Sou eu, Senhor, que estou provendo algo. Meu nome há de ser glorificado no que eu vou fazer. Porque o que eu faço vai trazer paz e descanso para a tua alma. E o que tu tens pensado e planejado, Deus diz assim: eu vou assinar embaixo o projeto, meu nome vai ser glorificado. Se você quiser acreditar, acredite. Mas eu via como um relâmpago se movendo dentro da igreja. Um relâmpago se movendo dentro da igreja, de um lado para o outro. Se movia muito rápido. Eu não vi a forma senão essa de um relâmpago, mas eu sei que era um anjo do Senhor. E a Bíblia coaduna comigo porque diz que eles são servos, que eles serviriam à igreja. E o Espírito do seu Deus me disse: eu enviei o meu anjo. Eu enviei anjos para servir a minha igreja neste lugar. Deus está cuidando do seu coração. 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 Deus está cuidando do teu coração, da tua saúde. Eu via uma pontada. Eu vi a respiração arfante, cansada. O Senhor Jesus me disse assim: hoje é noite de milagre nesse lugar. Hoje é noite de milagre para essas mulheres. Eu vou fazer uma obra no meio dos teus. Eu vou pegar aquele coração duro, fechado de pedra. A circunstância eu já estou criando, eu já estou permitindo. E essa batalha, essa guerra vai fazer meu nome glorificado. Eu vejo uma algema se quebrando. Deus me disse que é noite de salvação. Quem quiser acreditar, acredite. Mas eu já ouço barulho como de espada. Catacamal sébia. Tucamandaia sérgia narabaia. Labando como núbia. Tu entra num determinado lugar. E quando tu passa para esse determinado lugar, nessa porta, Deus diz assim: eu, o Senhor, entro contigo numa reunião. Tu não entra sozinho. Neste lugar que tu entra, eu entro contigo. E eu te promovo. Eu te dou uma vitória. Eu te tiro de um nível e te levo para outro. É um tempo de milagre e de vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Xarabaia, comandaia. Coloca a mão aqui assim, ó. Coloca a mão assim. Eu vi o lado esquerdo uma veia do teu coração. Jesus me disse: ele vai retardar o óbito. Ia ser para breve, mas Jesus diz assim: eu vou retardar um pouquinho mais, porque tem uma promessa que você precisa ver ainda. Eu vejo uma veia do lado esquerdo,
mas eu vejo um milagre acontecendo. O Senhor Jesus te cura agora. Xarabaia, comandarabaia, calabaçu. Quantos acreditam nessas coisas? Quantos acreditam nessas coisas? Darabara, badacomanara, sérgia. Xarabaia, cantaramasúbia. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Isso é sistemático. Isso é sistemático. Jesus disse: eu estou mudando coisas da sua vida. Estou moldando coisas da sua vida. Eu estou mudando a maneira de pensar em algumas coisas. Eu te dou um espírito de ousadia, de coragem. É engraçado que eu vi um degrau você subindo. Deus me fala que no âmbito financeiro, profissional, vai haver uma mudança muito grande na sua vida. E o nome de Deus vai ser glorificado nesta causa, nesse negócio. Eu não sei porquê, mas Deus diz: fala para ele que eu sou advogado. Labaracanda Sérgia. Fala que eu defendo ele, a causa dele. Eu estou na frente pelejando. Labadacomana. A igreja da glória, enquanto Jesus está entregando uma vitória para o servo. Chatacama Sérgia. Abra tuas mãos. Ei, moça, abra tuas mãos. Xarabaia Candaramasúbia. Abra tuas mãos. Alabaradora Sérgia. Abra tuas mãos. Deus manda dizer: persevera na fé, na oração e no ministério da palavra. Eu vi o diploma, o canudo na mão. Eu vi um canudo nas mãos. E é engraçado que quando eu vi o canudo nas mãos, o conhecimento, a formação, eu via Deus honrando e usando vocês em repartições, e o nome dele sendo glorificado. Deus manda dizer: eu ainda realizo sonhos. Eu vi um papel caído no chão, que o Espírito me mostrava, não sei se era um curso técnico, o que era, mas eu via caído no chão. Eu via como um cifrão se levantava dele. Deus dizia assim: de onde não estava saindo recurso, vai começar a sair. Darabacala Sérgia, Labaia, Candarabasúbia. Eu vi um projeto, eu vi o cofre, eu vi a senha. Deus manda dizer: tem coisa que não basta o projeto, tem que ter o recurso. Mas aquele que dá o projeto também dá o recurso, dá o cofre e dá a senha. Eu vi escrito em cima da tua cabeça: aquisição. Eu vi você adquirindo algo que você adquire não é de baixo valor. Eu vi um projeto saindo da gaveta e a coisa acontecendo, e o nome de Deus sendo glorificado. Abra tuas mãos, missionária. Deus manda dizer: eu tenho um tempo de honra para a tua vida. Aquietai e saiba que eu sou Deus. Aquietai e saiba que eu sou Deus. Vou te honrar. Eu via 2 chaves nas tuas mãos, e Deus dizendo: é a minha recompensa que eu estou te dando. Eu estou te abençoando, e você vai testemunhar 2 milagres que você precisa. E o nome de Deus diz assim: vai ser glorificado, porque eu estou te entregando nesse lugar. Xandarabau aramakala sébia. Xandarabacala massúbia. Xatacabau adaramassérgia darabaia. Eu te dou rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia. Seja humano, labaracamandaia. Porque tem muitos que o sistema pegou ele e ele já não é mais humano. Seja humano, labaracérgia, darabacé, porque eu vou te entregar grandes coisas ainda na terra. Já que não é nada o que eu vou fazer. Seja leão, a hora que é para ser valente, corajoso e para cima vá. Seja águia, veja algo grande, os projetos que eu tenho, labaracérgia. Mas seja servo. O boi era servo. Seja servo. Porque eu, Senhor, que te tomei pelas mãos, quando uma bicicletinha parecia ser muito, era o que desejava e não podia, me diz o Senhor, e manda falar desse jeito. Uma bicicletinha era muito, mas não podia. Eu te peguei, darabacéria, te tirei para o caminho para onde tu estava indo. O lamaçal seria teu destino, mas eu te peguei tu pelas mãos. Eu te chamei para pastorear. E isso aqui não é nada dentro da cadeira que eu estou preparando. Labaracoma nagasúbia. Conheço o teu passado, a tua história, a tua vida. Darabaia coma nagasúbia.
Sou eu, Deus, que peguei de lá, trouxe para cá. Foi eu, Deus, que levei, Darabassúbia. Hoje eu estou trabalhando nesse lugar a teu favor. Estou te concedendo a vitória, Labaracomanaia, sobre esta oração e esta necessidade. Acalma, porque eu, Deus, estou saindo a teu respeito, e meu nome há de ser glorificado mais uma vez. Eu via como que era como se fosse uma repartição, não sei se era uma repartição pública ou algo assim, mas eu via você dentro de um determinado lugar. Eu via você entrando com autoridade, eu via como que patentes. Eu via você andando com autoridade. E o engraçado é que o Espírito Santo de Deus me falava assim: eu vou tirar ele da mão de um homem, eu vou tirar ele da mão de alguém, da dependência de alguém, eu vou dar independência para ele. Amawabara, miosébia, darabadá. Dentro de um princípio de ética, de humildade, de respeito, mas eu vejo, você vai trilhar um caminho que Deus está fazendo para a tua vida e vai ser surpreendente. Kamadá, wadaramaya, ramacalabadaramasúbia. Recebe, porque está tendo cura, está tendo milagre. Eu estava pregando na cidade de Den Haag, na Holanda. Enquanto eu pregava a palavra, 3 surdos voltou a escutar, 3 surdos voltaram a ouvir. Recebe, porque Jesus está fazendo milagre aqui. Aleluia. Tira uma foto desse microfone que eu gostei dele. Eu vou encerrar aqui. Shadabacala Sérgia. Comecei aqui, vou encerrar aqui. Gostei desse microfone, achei legal. Presta atenção. Assim diz o Senhor: ocupai-vos daquilo que é meu, preocupai-vos com a minha casa, ocupai-vos com a minha causa, ocupai-vos com o meu reino, porque eu, Deus, já me ocupo daquilo que é vosso, me preocupo com aquilo que é vosso e cuido daquilo que é vosso. Trabalhai um pouco mais, esforçai-vos um pouco mais e levai ao meu evangelho a minha palavra a tantos que estão necessitados. Porquanto eu, Deus, por meio da minha palavra, mudo a maneira de ser, o comportamento, a maneira de criar, a convicção e a maneira de ver, a cosmovisão. Eu mudo tudo, diz o Senhor, eu transformo vidas. E eu tenho um compromisso com a minha igreja, onde o Estado falha, eu, Deus, realizo, eu, Deus, faço. Levantarei ainda mais esta igreja, o Japão, da Mauacanda, Sérgia, levarei esse ministério. Ainda mais dentro do continente africano, Labanda, Comanaia, dentro da Ásia as portas se expandirão. Shebia, Kabanagasúbia, ocupai-vos da minha causa, da minha casa, porque eu, Deus, me ocupo daquilo que é vosso. Não vos preocupeis com os vossos problemas, priorize o meu reino, porque o resto eu acrescento, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, muito obrigado. Passei um pouquinho da minha hora, foi me dado até 21h10. Deixa eu rapidamente falar aqui dos meus livros. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem crente aí que Deus não comunicou um dom, não falou por meio de um dom, mas Deus falou por meio da palavra. Tem crente aqui que Deus está entregando milagre. Quem é que está afastado do evangelho e quer se reconciliar com Jesus? Cadê? Está afastado do evangelho e quer se reconciliar com Jesus? Deixa eu te conhecer. Levante as mãos assim, ó. Levante as mãos. Você que está afastado do evangelho e quer se reconciliar com Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Ou que nunca foi evangélico, quer entregar sua vida para Jesus hoje? Temos alguém? Temos alguém? Não temos? Irmãos, Deus me permitiu escrever 4 livros, estou indo para o 5º agora. E 2 deles, chega essa semana a 3ª edição, que já se extinguiu. Eu estou indo num lugar que tem uns crentes que gostam de ler. Tem outros que os crentes não gostam de ler, mas são abençoadores. E eu quero desafiar você a continuar fazendo isso, porque eu faço a obra de Deus na terra, e eu não estipulo valores. Respeito quem estipula, isso sou eu.
Então tem igreja que eu vou que me dá 300, tem igreja que me dá 500, tem igreja que me dá 1.000. Já fui igreja que me dá 6.000 sem nunca precisar cobrar. Aonde eu ganhei 6.000, teve gente que ganhou 200, 300 reais. Porque Deus conhece a necessidade, é diferente. Sem precisar estipular valor. Mas quando você adquire nossos livros, você me ajuda a continuar desse jeito. Então, ainda que você não goste de ler, adquira para você semear em um ministério fértil, em uma terra fértil. Pode se sentar, obrigado. Adquira para você plantar numa terra